Muito bom dia para você, torcedor do Fluminense, que mais uma vez tá ligado comigo aqui no canal do Lessa. Chegou o dia 31 de dezembro, último ano de 2025. 2026 já tá aí, já é amanhã. E eu queria começar esse vídeo, aliás, não poderia começar esse vídeo de maneira diferente que não agradecendo a todos vocês que estiveram comigo aqui ao longo de toda a temporada, ao longo de todo 2025. Mais um ano que a gente comemorou, a gente vibrou, chorou, ficou com raiva, ficou feliz, ficou triste, reclamou, se alegrou, estivemos juntos em muitos e muitos momentos ao longo do ano. E eu queria muito mesmo poder agradecer cada um individualmente, né? Poder dizer obrigado para cada um de vocês individualmente. Eu sempre tento responder alguns comentários aqui na medida do possível. Infelizmente não é possível responder a todos. E eu já estou começando esse vídeo aqui porque essa abertura é uma abertura para agradecer mesmo a vocês. Quem não tiver interessado é só pular e ir direto para as notícias e tá tudo bem também, ninguém é obrigado, tá de boa. Mas não poderia deixar de agradecer a vocês mesmo porque a gente, o canal do Lessa ele só existe por vocês. O canal do Lessa ele só existe graças a vocês. E sem a audiência, sem a interação, sem os elogios e as críticas também, que fazem parte da construção de um trabalho que é árduo. Muita gente não imagina, eu sei, e também ninguém tem nada com isso. Eu estou aqui para fazer meu trabalho mesmo, e meu trabalho é informar a vocês, mas é um trabalho muitas vezes árduo porque exige muito da gente. Mentalmente, exige muito emocionalmente, porque a responsabilidade que eu carrego comigo é muito grande. E aí cada um pode falar por si. Mas eu me cobro muito porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade que é enorme, que é gigantesca, que é informar a vocês. E graças a Deus, através de muito trabalho e muitos anos de trabalho, eu construí uma credibilidade, e acho que também é por isso que vocês estão aqui. E eu preciso ser muito cuidadoso, zeloso e ainda mais responsável reforçando isso, porque construir isso não é nada fácil. Construir essa relação que eu tenho com vocês aqui hoje no canal do Lessa não é nada fácil. Mas para perder às vezes é isso aqui. Então eu me cobro diariamente para ser honesto, para ser um cara muito digno de todo esse retorno que vocês dão para mim, do carinho que vocês dão quando encontro vocês em todos os lugares do Brasil e do mundo. E isso é muito especial. Então, e queria agradecer mais, queria falar mais, mas essa abertura aqui é de coração, um agradecimento por vocês que estiveram comigo ao longo de todo o ano. Fomos para a Copa do Mundo, cobrimos mais um Campeonato Brasileiro, mais uma Copa do Brasil. Infelizmente não veio o título que a gente esperava, mas tivemos momentos especiais ao longo da temporada. Demissão de treinador, saída de jogadores importantes, chegadas. Enfim, foi um ano de muita emoção. Não foi um ano tão vitorioso como foi 2023. Não foi aquele final desesperador, graças a Deus, como foi 2024. Mas foi um ano, mais uma vez, com muitas emoções. Nem sempre todas boas, e faz parte também. Mas eu muito obrigado por vocês me apoiarem, por estarem aqui, por confiarem no meu trabalho, e seguiremos juntos em 2026, se Deus quiser, com muita dedicação, empenho, trabalho, para deixar você, torcedor do Fluminense, bem informado, com conteúdo de qualidade, com conteúdo responsável, que é o que vocês merecem. Feliz 2026 para você, para toda a sua família, que seja um ano de muita conquista, de muita alegria, de muita felicidade, de muita prosperidade para todos nós. E claro, também de muitas vitórias para o nosso Fluminense Futebol Clube. E é claro que a gente vai começar o ano, aliás, começar o ano não, né? A gente vai terminar o ano de 2025 dando notícia, falando de Fluminense, e vamos começar 2026 da mesma forma, tá? Da mesma forma. Que horário? Eu não sei. Aliás, foi até bom falar isso porque, como eu tô viajando, né, a galera que me acompanha aqui diariamente sabe, eu tô viajando, não tô no Brasil, tô na Europa neste momento, tem um fuso de 4 horas de diferença, então por isso os vídeos não estão saindo às 6 da manhã, pontualmente, porque o fuso atrapalha um pouco isso. Estou fazendo o possível para me esforçar, para
Vai ser o máximo ali mais no início da manhã, mas nesse período a tendência é de que os vídeos saiam ali entre 7h30 e 8 da manhã, tá? Que é que eu acho que vai ficar mais fácil ajustar aqui, só para explicar para a galera que está sempre ali esperando e aguardando, tá bom? Vamos lá. Vamos de notícias, porque temos sim notícias importantes, temos coisas importantes a falar, muito importantes por sinal. Sobre Guilherme Arana, a gente falou ontem sobre ele aqui, falei, e reafirmei que a gente estava buscando informação, buscando notícia, para esclarecer exatamente o que está acontecendo. E ontem, eu ainda falei, de repente, durante a gravação desse vídeo aqui, ele pode acertar. Futebol é assim. Depois que eu gravei aquele vídeo, fomos para a live lá do Jornada, já no finalzinho da live, depois de muita insistência, toda a nossa equipe apurando, eis que Cauã Tinoco, da nossa equipe, do Jornada, recebe a resposta do staff do Arana, de um dos empresários que cuidam do Arana. E a resposta dele foi: melou. A negociação melou. Após um questionamento que o próprio Cauã tinha feito a ele. E a gente estava ali em cima já há um tempo para tentar entender o que estava acontecendo, o que estava pegando, porque era muito óbvio que alguma coisa está pegando. A negociação estava avançada. O Fluminense já tinha acertado com o jogador. Já tinha chegado nos valores que o Atlético queria. Então por que a coisa não andava de uma vez por todas? É o Arana que não quer? Os empresários que não querem? Estão ganhando tempo? Estão usando o Fluminense para ganhar tempo? Enfim. A gente sabe que isso existe no futebol. Não seria nenhuma surpresa, não pegaria ninguém de surpresa. Mas a gente tem que ter responsabilidade, tem que apurar. Assim que a gente recebeu essa informação, essa resposta do próprio staff, a gente tem tudo relatado, do próprio staff do Arana, a gente entrou em contato imediatamente com o Fluminense para apurar junto ao Fluminense, para confirmar a veracidade daquilo, e por que tinha acontecido, o que faltou e tal. E aí, nessa apuração, a gente ouviu que o Fluminense tinha acertado com o Arana, estava tudo certo com o Arana, questão contratual, salário, enfim, estava tudo alinhado. O Fluminense tinha chegado nos valores que o Atlético gostaria pelo jogador. Então a gente tem aí já duas partes, né, em acordo. E aí o que está pegando nesse negócio de verdade? É que é um problema entre os empresários do Arana com o Atlético Mineiro, que envolve questão financeira e que envolve também aí uma outra apuração que a gente fez, que envolve também dívida do Atlético com o Arana. E isso aconteceu na situação do Otávio, aconteceu na situação do Igor Rabelo. Se vocês voltarem no tempo, o Otávio, ele até não demorou muito a acertar, mas ele abriu mão dos valores que tinha para receber. O Igor Rabelo não, aquilo demorou, se arrastou. O Igor Rabelo chega, só é regularizado 4 rodadas depois, para ver que levou um tempo. Lembra que levou um tempo, demorou pra caramba para o Igor Rabelo ser regularizado e tal? Era toda essa discussão de pendências que tinha com o Atlético Mineiro. E agora a história se repete novamente. Então, e tem uma questão do empresário dele com o Atlético. Ou dos empresários dele com o Atlético, que envolve isso e eles precisam resolver. E isso não foi resolvido. E por isso a negociação ficou ameaçada e por isso a negociação ficou nessa instabilidade toda. A parte que cabia ao Fluminense, o Fluminense chegou, o Fluminense fez o que tinha que fazer. O Fluminense chegou, fez a proposta, acertou com o clube, acertou com o jogador. Agora, de novo, essa cena se repete, uma dificuldade para acertar a saída, que depende do Atlético e também dos empresários. Que envolve dinheiro, envolve uma série de situações aí, eu não sei se tem questão de bonificação também da negociação, de porcentagem de negociação, enfim, é uma outra história. Mas o Fluminense não dá, apesar dessa resposta que veio do staff do Arana, o Fluminense não dá a negociação como encerrada, porque tem tudo certo com o jogador. E, claro, o Fluminense não quer se sentir pressionado por uma situação que, da parte dele, foi resolvida.
tem informações lá de Belo Horizonte dizendo que o Atlético, aliás, o Arana não tem negociação com outro clube, que não está negociando com outro clube. Se não acertar com o Fluminense, ele vai se representar no dia 2. E se essa situação não for resolvida até o dia 2, ele vai se representar no Atlético, enquanto eles não resolverem essa pendência. Porque está muito claro que o Arana não vai ficar no Atlético. Já contrataram o Lodge, estou querendo contratar o Capixaba. O Arana não vai ficar no Atlético. Então o Fluminense está em compasso de espera porque eles vão pressionar o Atlético para sair também para resolver isso. E aí tem que saber quem vai ceder e quem não vai ceder nessa história. Tá? Enfim, então sobre o Arana, no momento são os bastidores que a gente tem, as informações que temos desse negócio, pontuado dos dois lados, ouvindo dos dois lados, e agora a gente tem que aguardar e torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Então não é uma questão só do jogador, não é que o jogador não quer jogar no Fluminense, não quer vir para o Fluminense, é uma questão dos empresários, ele talvez tenha que ceder em alguma coisa, o Atlético talvez tenha que ceder em alguma coisa, enfim. Basicamente é isso, o famoso falta pouco, mas falta muito. Beleza? Sobre a Arana é isso. Vou colocar para vocês aqui agora uma declaração de John Ares. John Ares que já esteve com proposta do Flamengo, que o Palmeiras ia chegar e agora mais recentemente o Vasco, sim, o Vasco da Gama de Fernando Diniz, supostamente já estava ali preparando uma proposta que o John Ares ia vir para o Brasil, ia voltar e o Vasco ia chegar firme na parada e ia contratar o Ares porque ele ama o Diniz e o Diniz ama ele. Ai, janela de transferências. Nada como você, né? É incrível, mas é isso. Eu falei para vocês aqui desde sempre. Gente, não faz sentido o Ares querer voltar agora. Não faz sentido. Pode acontecer? Tudo pode acontecer no futebol. Mas eu tenho certeza que se ele voltar, ele vai dar prioridade ao Fluminense. Agora, o Fluminense vai ter grana para brigar por proposta? Aí é uma outra história. Mas dizer que ele já estava com proposta, que ele estava saindo, que ele queria sair, que ele não queria ficar mais. E aí, John Ares deu uma entrevista ao nosso querido Fred Caldeira, que volta e meia aqui assiste o canal, eu tenho uma honra muito grande disso. E aí, John Ares, vou colocar na tela para vocês, falou exatamente isso daqui, sobre a possibilidade de voltar ao Brasil e as especulações que estão rolando. Sempre é o Fluminense a prioridade. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense, do clube. Mas meu momento é aqui. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer as coisas boas aqui, fazer o melhor, porque sei o jogador que sou e o que posso fazer. Então, é isso, é a versão do Ares, é a resposta do Ares. Está focado lá, vai dar o melhor dele lá e quer fazer dar certo. Esse projeto, esse sonho que ele idealizou para a vida dele e, querendo ou não, ele está realizando. Por mais que muita gente deboche disso e tal, ele está realizando. Agora, o que vai ser o futuro, daqui a um ano, não sei. Mas ele reforça que a prioridade sempre será o Fluminense. Isso, para mim, garante absolutamente tudo? Não. Ele mesmo fala. Não depende de mim, depende do Fluminense também. Essa é uma declaração que, tá, mas e aí? Você não vai... então, quer dizer que se chegar uma proposta e o Fluminense não chegar no valor que você quer, você vai para outro clube. Não, porque não depende só dele, não depende só do Fluminense também, depende do clube, que é dono dele. Porque o clube pode pedir 25 milhões de euros. O Fluminense não tem 25 milhões de euros e alguém vai chegar e vai pagar. Só um exemplo que eu estou falando aqui. Então, não depende dele. E a situação não é simples, caso ele resolva voltar ao Brasil depois dessa temporada. Mas acho importante ele se posicionar, falar depois de tantas notícias dizendo que ele está voltando, que ele está vindo, que ele vai para lá, que ele vai para cá, que chegou proposta, que aceitou proposta. Esse tanto de fake news e especulações que tem rondando aí o nome do Ares, acho importante, ele precisava se posicionar e se posicionou. E ele se posicionou muito bem e para a pessoa certa. Já para a gente, então, fechando aqui esse vídeo, só para pincelar aqui uma informação que foi publicada por alguns veículos aí ao longo desta segunda-feira,
sobre terça-feira, né? Sobre Thiago Silva, cara. O próprio Cassano, jogador que foi campeão lá no Milan, revelou que o Thiago Silva tentou voltar ao Milan e o Maximiliano Allegri, que voltou ao comando do Milan agora, técnico do Milan, simplesmente barrou o Thiago Silva. Falou, o Cassano disse que fechou ali a 3 cadeados. Com 3 cadeados, qualquer chance, possibilidade do Thiago Silva voltar ao Milan neste momento. O próprio Ibrahimovic, que hoje é conselheiro da gestão que atualmente comanda ali o Milan, era a favor da contratação, tinha um aval para fazê-la e o Allegri simplesmente disse que não queria. E eles, inclusive, trabalharam juntos na primeira passagem do Allegri no Milan, na época o Thiago Silva estava lá. Por isso, depois, o Thiago Silva acabou indo para o Porto, então tinha aquela especulação no Milan, né, que tinha surgido um tempo atrás, realmente tinha alguma coisa ali. Para o Thiago seria, obviamente, muito melhor voltar ao Milan, um clube que ele tem uma identificação e tal. Não deu certo, ele acabou indo para o Porto, a gente pegou, né, a gente de surpresa, aquela loucura toda e tal. Mas mostra que, enfim, ele já estava com essa ideia há um tempo para mim, né, pelo menos. Isso reforça ainda mais que ele já estava decidido que iria sair do Fluminense, já estavam movimentando ali nos bastidores, de alguma forma, a possibilidade de viabilizar esse retorno ao Milan. Não deu certo, ele queria voltar para a Europa a qualquer custo e acabou indo para o Porto. Isso nos interessa, não nos interessa mais, dane-se também, mas achei curioso só trazer aqui para vocês, pontuando isso, que realmente me surpreendeu da forma como aconteceu e mais ainda da forma como veio a público também, com o Cassano revelando a situação. É isso, pessoal, ficando por aqui, tá? Agora que eu percebi, legal, eu tive que terminar o vídeo com outro microfone, e aí agora eu percebi que eu estava falando com um microfone virado aqui de cabeça para baixo. Mas vocês com certeza entenderam o que eu disse. Um abraço para todo mundo, e agora a gente se vê em 2026. Feliz 2026 para todos vocês e um abraço, tamo junto.